Bom, então boa noite aí, pessoal. Então vamos para mais uma web aula. Hoje, turma, eu vou dar uma web aula, a gente está iniciando mais uma OC, que é de termodinâmica, certo? Com relação a outra OC de comandos elétricos, pessoal que ainda tiver, né, eu estou colocando aqui vocês, né, mas já deve ter entregado aos demais colegas aí que depois foram assistir, de comandos elétricos aí, pessoal, se puderem ainda fazer entrega, faça aí o quanto antes, tá bom? Tá lá disponibilizado, agora tá só aquela atividade mesmo, viu? Porque tinha três, tem só uma, viu? Essa OC de termodinâmica, pessoal, ela também é um pouco rapidinha aí, ela tem só uma também, certo? É só uma atividade a ser feita. Bom, ela é de 100 pontos aí. É, e hoje a gente vai ter duas aulas, né? Então a gente tem duas aulas aí, o cronograma tá lá na plataforma. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, só para mostrar aí para vocês. Compartilhar aqui compartilhar a tela aqui, rapidinho. Então tem aqui, ó, a gente tem aqui, né, a cronograma, a gente tem só uma etapa aí, certo? Então a gente tem essa seguinte cronograma aí. Tem a aula que está programada para o dia 26 aí, né, conforme cronograma. E também, pessoal, tem a nossa SAP aí. Então, inicia do dia 21 de outubro até o dia 5 de novembro. Então, é bem rápido mesmo. Então, na outra semana, a gente vai ter mais outra web aula, que é do dia 31. Bom, e aí, pessoal, também é só uma atividade aí. Caso tiver alguma dúvida, aí me procurem, manda mensagem aqui na plataforma, lá no grupo de WhatsApp, certo? E continue aberto lá também o de comandos elétricos, tá bom? Que vocês queiram falar alguma coisa? Algo a falar aí? Carlos, Everton, tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Bom, Tranquilo. então vamos iniciar aí, pessoal. É, é uma OC, pessoal, de termodinâmica, né? Bom, a termodinâmica, pessoal, ela é primordial, né? Porque a gente lida aí com troca de calor, né? Então, o que que é basicamente o nosso funcionamento do ar-condicionado, né? Que é fazendo dando uma explanação aqui bem simplificada, né? O que que é o sistema? Então, eu preciso de um compressor. Esse compressor, então, ele vai girar, né, no circuito um fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar um calor. Então, ele vai tirar um calor, né? De temperatura, né? Que é o calor é energia térmica em movimento, né? Então ele vai tirar calor, né? Vai tirar aqui um calor que é quente, né? Um ambiente que está quente, então ele vai tirar a temperatura. Então esse calor ele vai pegar, né? E vai jogar então a temperatura mais baixa no ambiente. E esse calor então ele vai retirar do ambiente e jogar para fora através do condensador. Então ele vai circular pelo circuito e pegar esse calor então e condensar. Então, por que que fala evaporar? Porque o calor, esse calor que ele tira do ambiente, ele vai evaporar o meu fluido refrigerante. Então, ele vai então se tornar um vapor. Esse vapor, por sua vez, ele vai estar com muita temperatura. Então, eu preciso jogar essa temperatura lá para fora, em forma de calor. Então, o que que vai fazer o condensador? Então, toda vez que a gente passa perto do condensador, é um ar quente, porque é justamente o calor que a gente está tirando do ambiente e jogando para fora, que é o ambiente que a gente quer refrigerar, que a gente quer climatizar, né? E isso é o ciclo, né? E isso, então, é através do compressor. Quem vai fazer esse movimento do fluido no circuito precisa de um meio físico, precisa de uma máquina para isso. E a máquina é o compressor. Então, o compressor ele vai fazer esse bombeamento de fluido dentro do meu circuito, né? E fazer, então, essa troca térmica, essa troca de calor, né? Bom, então, pessoal, a termodinâmica, ela está fundamentada nas duas leis, na primeira e na segunda lei. A gente vai vê-las aí logo, logo. Do ponto de vista matemático, pessoal, as leis da termodinâmica ela não tem aquela validade de ponto de vista matemático, modelo matemático, né? Mas ela é experimental, né? Então, ela é toda feita de experiências. E a termodinâmica, pessoal, ela é uma ciência até relativamente nova, porque ela foi iniciada juntamente com o advento das máquinas a vapor na primeira Revolução Industrial, né? Que as máquinas a vapor eram aquelas máquinas para movimentar os trens e os teares, né?
de alguns maquinários na primeira Revolução Industrial, né? Foi um marco, justamente as máquinas movidas a vapor, né? Então, a intenção, né, da termodinâmica, então, nessa época, era avaliar as máquinas, descrever, né, descrevê-las do ponto de vista físico e avaliar elas, né? Avaliar aí do ponto de vista também de eficiência, né? Então, hoje a gente vai vendo, né, que, por exemplo, uma máquina térmica, os motores, né? Os motores a combustão que a gente tem hoje, é uma máquina bem antiga, mas, né? E elas vão evoluindo com o tempo. A máquina a vapor mesmo existe até hoje, por exemplo, a caldeira, né? A caldeira ali é uma máquina. Perdão aí, pessoal. Então, é uma máquina a vapor, né? Então, você alimenta ali um vapor e esse vapor é utilizado para as mais diversas funções, né? Óbvio que ela não é uma máquina que vai movimentar, mas algumas máquinas utilizam, né, para fazer o movimento. Algumas máquinas a vapores. E hoje elas estão bem mais eficientes, né? Então, do ponto de vista de material, né, de queima dos gases, de melhor aproveitamento térmico para gerar um movimento mecânico, né? Bom, então, pessoal, dentro dessa termodinâmica aí, a gente precisa também, antes de falar das leis, a gente falar da lei dos gases, né? Então, a gente sabe que o gás, né, pessoal, assim como a água, né, ele é um fluido, né? Então, o ar é um fluido, né? O ar aqui é um fluido, ele movimenta, a gente pode comprimir, né? Ele escoa, né? Ele transporta calor, ele transporta energia térmica, né? Então, ele pode transportar calor, como frio, né? Então, ele tem esse comportamento, né? Então, um dos comportamentos dos gases também, pessoal, é a sua compressibilidade, né? Então, a gente pode comprimir o gás, né? Tanto que hoje ele é útil, né? O gás, por exemplo, para o gás com o ar comprimido para poder pneumática, né? Então, os processos pneumáticos, né? Então, tanto a sua compressibilidade como sua expansibilidade, né? Então, são os movimentos que a gente usa tanto para comprimir quanto para expandir, né? Então, para movimentos repetitivos, para processos industriais, utiliza-se com ampla, né? Com ampla, uma ampla gama aí de utilização, a pneumática, né? Então, pessoal, o gás, ele é aquele fluido que vai sofrer variações de volume, né? Então, ele pode sofrer essas variações quando eu submeto a pressão, né? Então, a pressão a gente sabe que é a força dita pela área, né? Então, ele vai variar assim, o seu volume. E ele pode, então, ocupar pequenos espaços e ocupar todos que é oferecido ali, né? E, então, as características de um gás, quando a gente trata ele do seu estado físico, ele é regido pelas três variáveis: volume, pressão e temperatura, né? Então o gás precisa ela precisa estar presente nessas três variáveis. Então o gás ele tem um volume a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura, né? Então, por exemplo, a caldeira é um vapor, né, que é um líquido ali, por exemplo, a água. Então ele vai ter vapor a, a tal pressão, a tal volume, a tal temperatura, né? Então, por exemplo, na nossa pressão que a gente tem aqui, a atmosférica, ou seja, a gente não está aplicando nenhuma pressão além do normal, então chamo aqui de pressão normal, pressão atmosférica, a água, então a água nesse estado de pressão atmosférica, nesse volume que a gente tem, ele é líquido, né? Se a gente ferver a água, ou seja, adicionar temperatura na água a uma determinada temperatura, a uma determinada temperatura, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai entrar em vapor, né? Então ela vai começar a ebulir, né? Porém, eu posso ter a água, eu posso injetar uma água em uma temperatura e só que eu só colocar uma pressão ela muito grande de determinado volume, ela não vai entrar em ebulição, ela vai ficar líquido. Então, ela é uma espécie de líquido comprimido. Então, é a forma como eu submeto esse fluido, né? Ele vai ter um determinado estado ali, né? Bom, então no sistema de refrigeração, né, pessoal, indo para o nosso mundo aqui, né, restringindo ao nosso mundo, os fluidos estão sujeitos a variações de volume, pressão e temperatura, como eu falei do gás refrigerante. Então, o fluido refrigerante, o que acontece? Quando ele está na evaporadora, né, que é aquele elemento que está aqui dentro do nosso ambiente, o que acontece? Ele vai evaporar, ou seja, ele vai então mudar de fase. Então ele vai sair de líquido e vai para vapor, né?
Então, nesse estado aqui, por exemplo, que ele está trocando calor com o meio, então ele tá uma temperatura menor, ou seja, ele vai passar essa temperatura para o ambiente. E a temperatura aqui que está quente, ele vai para o evaporador, ele vai para o fluido, então ele vai receber uma temperatura, ele vai então variar volume, pressão e temperatura. Então ele vai estar em um determinado estado aí. E essa variação de estado físico, que é justamente a variação de energia necessária para poder funcionar. Então é basicamente assim que é a parte, vamos dizer assim, mecânica do meu sistema de refrigeração, né? Bom, então nos gases, pessoal, isso a gente depois eu vou falar dos gases ideais. A gente tem essas variações do ponto de vista de volume, pressão e temperatura. Então, quando eu falo em transformação isocórica, quer dizer que é uma transformação que o meu gás está ocorrendo a volume constante, porém onde eu vario pressão e temperatura. Se eu falo que o meu gás está sofrendo uma transformação isobárica, quer dizer que ele está em volume variável, em pressão constante, em temperatura variável. E quando fala que é uma transformação isotérmica, é uma transformação que o meu gás está passando por uma temperatura constante, porém a pressão e o volume variam, né? Então, esses são os três tipos de transformação que meus gases vai passar, né? Onde é volume constante, ou pressão constante, ou temperatura constante, né? Bom, então, pessoal, na transformação isocórica, o meu volume é mantido, né? Então, sendo alterada a temperatura e pressão. Então, sendo assim, o meu volume é constante e a pressão e a temperatura vão se relacionar pela seguinte forma. Além dos gases ideais, pessoal, então um estado é igual ao outro. Então, é o P1V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, como o volume é constante, eu corto os volumes dos dois lados. Então, fica pressão de 1 sobre T1, que é igual a pressão 2 sobre T2, né? Então, como o volume é constante, dependente se eu aumento ou diminuo a temperatura, o volume é o mesmo. O que vai determinar aqui é a agitação das moléculas. Se eu aumento a temperatura, as moléculas vão se agitar mais. Se eu diminuo a temperatura, o que acontece das moléculas, elas ficam mais paradas, elas tendem a ficar menos agitadas, né? Então, diminua a temperatura. E eu posso, então, essa agitação vai variar também a minha pressão. O volume é o mesmo, né? Bom, então, pessoal, essa é a forma, essa então é a relação entre pressão e temperatura, quando o meu volume ele é constante, ou seja, eu passo por uma transformação isocórica, né? Então, a pressão ela é proporcional à minha temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a minha pressão, justamente pela agitação das minhas moléculas, né? Bom, na transformação isobárica, né, pessoal, onde a pressão ela é constante, vai variar então a minha temperatura e o meu volume, né? Então, então é volume sobre temperatura. A pressão vai cortar, então fica V1 sobre T1, né? E dessa forma, então, né? Então, agora varia de forma agora proporcional, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma transformação no meu estado inicial, eu tenho uma temperatura T1, uma pressão P1 e um volume V1. A pressão, como é uma transformação isobárica, a pressão 2 é igual à pressão 1. E o meu estado final, vamos supor então que eu duplico a minha temperatura T2 em relação a T1 e que meu volume também eu duplico. Então eles vão também se comportar de forma proporcional. Então, se eu duplico a minha temperatura, meu volume também duplica. Então, é proporcional aí essa minha transformação, considerando a isobárica. E na transformação isotérmica, pessoal, a minha temperatura agora ela é mantida. Então agora eu vou variar volume e pressão. Então essas três transformações aqui, ó, então a pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 3, que é igual a pressão 3 vezes volume 3. E agora, pessoal, a característica de transformação isotérmica, a pressão com relação ao volume, ela tem esse comportamento de curva aqui, ó, que é quase uma curva logarítmica, né? Então, ela não é linear, né? Ou seja, ela não é a forma de uma reta, é uma curva característica aí. Então, ela não é uma relação proporcional direta. Então, ela tem esse comportamento aqui, certo? Bom, então, indo para a lei dos gases, pessoal,
Quando se fala, então, em gás ideal ou perfeito, é aquele gás, né? É um gás hipotético, né? Cujas moléculas não apresentam o volume próprio e que eles não sofrem mudança de fase. Então, eles sempre vão estar na fase gasosa. A gente sabe, né, pessoal, que não existe um gás ideal. Essa aproximação é feita aí para aproximar alguns cálculos, certo? Então, quando se fala em um gás ideal ou perfeito, é só para fazer algumas aproximações. Mas, de fato, a gente sabe que não é, né? Porque, dependendo dos gases, sofre mudança de fase, né? E também, por essa mudança de fase, né, tem algumas considerações a se fazer. Então, para efeito de cálculo, não ficar uma coisa extremamente complexa e até quase que insolúvel, do ponto de vista de resolução matemática, faz essa aproximação, que chama de gás ideal ou perfeito, né? Então, por exemplo, segundo essa lei, uma massa de gás inicialmente definida pelas variáveis de estado, pressão, volume e T1, ao sofrer uma transformação, pode ser qualquer uma das três, ela vai ter as variáveis de estado, P2, V2 e T2, que vai caracterizar então o estado final do gás. Então é um estado inicial é igual à proporção no estado final. Então por isso que ele vai ter essa constante aqui, ó. Então, por exemplo, pressão inicial, volume inicial, temperatura sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Então, essa aproximação, né, essa simplificação aí para o gás ideal, quer dizer essa mudanças de estado, né? Então, o meu gás, independente da minha variação de pressão, volume e temperatura, ele vai continuar sendo gás, porque ele é considerado um gás ideal, né? Isso, então, é a chamada lei dos gases, né? Então, pessoal, vamos fazer um exemplinho rapidinho aqui, ó. Vou abrir o... Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Então, número um. Vamos calcular a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente um volume de 10 litros. Então, meu volume um é 10 litros. Então, 10 litros. A temperatura a 250 graus Celsius. Bom, então, quando a sua temperatura se eleva isobaricamente para 160 graus, ou seja, se é isobárico, P1 igual a P2. Então, qual que é a minha temperatura aqui, ó? Ela é de T2 de 160 graus Celsius. Então, qual que é o meu volume aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o cálculo, ó. P1 vezes V1, que é o volume inicial, temperatura inicial, é igual ao pressão 2 vezes V2, volume 2, temperatura 2, certo? Então aqui, o pressão é a mesma, então vou cortar, não tem necessidade aqui. Então V1 é 10, T1 250, V2 é o que eu quero achar, T2 é 160. Então vou fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. Então 250 V2, então 1000. Então vamos lá, ó. Vou fazer um cálculo aqui, ó. Vou usar aí, ó, 160 dividido por 25, 6,4. Então é a proporção, né, pessoal? Então, por exemplo, se o meu gás ele tá com um volume de 10 litros a 250 graus Celsius, quando então eu diminuo essa temperatura para 160 graus, então por consequência, meu volume também diminui, tá? Ele passa de 10 para 6,4 litros, né? Isso considerando uma transformação isobárica, né? Com a pressão é igual a outra. Então vamos aqui, pessoal, para a segunda questão. Até aqui, pessoal. Vocês querem ter alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Qualquer coisa, pessoal, me interrompa, certo?
Então vamos lá, deixa eu colocar aqui isso, aí fica melhor. Então vamos lá, vamos fazer um outro exemplo aí. Um recipiente fechado, então aqui, olha, uma transformação isocórica, né? Então se é isocórica, a gente sabe aqui, ó, que isocórica isocórica é volume constante, né? Então a gente sabe que é volume constante. Então V1 é igual a V2, né? Então ele que resiste até a pressão de 3,5 kgf por centímetro quadrado, contém um gás ideal sob pressão de 1,2 kgf por centímetro quadrado e temperatura de 270. Então, ó, então calcule a máxima temperatura que o gás pode atingir, ó. Então ele resiste até a pressão de 3,5, ó. Então minha pressão inicial aqui, ó, que é P1, ela é 1,2 quilograma força por centímetro quadrado. E a temperatura que ele está inicial é de 270 graus Celsius. Bom, ele tem que resistir a uma pressão, então, final de 3,5 kgf por centímetro quadrado. E qual que é a temperatura, então, que ele vai resistir, certo? Vamos lá, ó. P1, V1 sobre T1, P2, V2, T2, certo? Bom, então aqui, pessoal, P1, pronto, transformação isocórica, né? Então, o volume de um é igual a 2. Então, P1 aqui é 1,2, a T1 é 270, P2 é 3,5 e T2 aqui, ó. Então, vou fazer, pessoal, multiplicação em cruz, certo? Então, aqui, ó, 1,2 T2 é igual a 270 vezes 3,5. Então, aqui, ó, 270, eu vou passar 1,2 ali dividindo, né? Dividindo por 1,2. Então, vamos lá, ó. Vamos de novo lá, calculadorinha. 270 vezes 3,5. Vou dividir por 1,2. Ó, 787,5 graus Celsius, né? Então, vamos fazer a conta de novo, ó, 270 vezes 3,5. Aí eu divido ele por 1,2. 787,5 graus Celsius, tá vendo, ó? Então, a máxima temperatura que esse gás pode atingir é de 787,5 graus Celsius, né? A gente sabe que, pessoal, fisicamente, essa temperatura aqui é extremamente alta, né? Então, colocando aí que é um gás ideal, ele tá essa temperatura, né? Tem botão vapor superaquecido, não vou entrar nessa seara aí, mas para vocês terem noção que o gás ideal, ele é uma simplificação de fato, né? Se a gente for ver mesmo fisicamente, é quase que impossível, né? E por exemplo, um recipiente que vai aguentar, por exemplo, 787, dependendo 3,5 kgf, né? Então, isso que é uma simplificação, correto? Bom, pessoal, um outro conceito que a gente tem que ter noção também é da energia interna, né? Então, Sá, né, esse autor, ele descreve a energia, né? O que que é energia? Energia é a capacidade de um equipamento, de uma pessoa realizar trabalho, né? Então, ele correlacionou energia com trabalho, né? Bom, então ele também entendeu que a quantidade de energia requerida para executar uma determinada quantidade de trabalho, ele vai ser sempre igual à quantidade de trabalho realizado, ou seja, tudo aquilo que eu despendi de energia vai virar trabalho. Mas, mas vamos dar um adendo aqui. Espera aí. Então ele falou que é 100%. A gente vai ver depois que nenhuma máquina é 100%, né? E mesmo ali, vamos supor, nós mesmos, uma força humana, para empurrar um peso, nem tudo a gente consegue ali que está aplicando de energia em um determinado, por exemplo, está empurrando ali um carro, a gente consegue converter a nossa força ali para empurrar o carro. Por quê?
primeiro, a gente tem um atrito, né? Um atrito da roda ali, né? Para fazer o carro entrar em movimento, então você tem que ter uma força além ainda. E nem tudo que a gente coloca de despendando ali de força, ele vai se converter para força para o carro. A gente sabe também que nem toda máquina, isso a gente vai ver que uma das consequências ali até da segunda lei da termodinâmica. Não tem nada que é 100% de eficiência, né? Então, nem tudo aquilo que eu despendo de energia, ele vira trabalho útil, né? Que fala que é trabalho útil. Então, uma parte é desperdiçada, né? Bom, o motor a combustão mesmo, a gente sabe ali, por exemplo, gasolina é 40 e poucos por cento, com o etanol baixa para uns 30 e poucos, o diesel tem um pouquinho maior, é 55. O motor elétrico, bom, o motor elétrico ele tem uma boa eficiência, mas também não é 100%, ele também tem uma perda, né? Então nem tudo que é a energia elétrica ela vai virar a energia mecânica, não é 100%, vai ter uma perda ali, né? Então isso é uma consequência, né? Uma consequência dessa relação lógica aí, né? Bom, e outra coisa também, né, pessoal? Uma quantidade de energia que um corpo possui é sempre igual à quantidade de trabalho que pode realizar. Então, da mesma forma. Então, tudo aquele que ainda que de energia pode virar trabalho, ele também entendeu que a quantidade de energia que um corpo possui, né, tudo aquilo que ele tem de potencial, ele pode gerar trabalho. E que nem todas as energias também são de origem térmica, né? Isso também a gente sabe, né? Então tem origem de várias, né? Então tem energia solar, energia térmica, energia elétrica, energia mecânica, né? Então tem várias fontes de energia aí, né? Bom, e esses dois autores aí, pessoal, Leno e Negro, eles falaram que o sistema termodinâmico tem três formas de energia, que é relacionado com a velocidade, com a posição em relação a um plano de referência, com a temperatura. Então a velocidade é cinética, a posição em relação ao plano de referência, que é um potencial, pode ser uma gravitacional ou uma elástica, né? E com a temperatura, que é energia térmica, né? Então, o sistema termodinâmico, ela tem essas três formas de energia, né? Então, por exemplo, ao fornecer energia térmica a um corpo, ou seja, eu estou aquecendo aquele corpo, né? Estou inserindo energia térmica ali. Então, o que que vai ocorrer naquele corpo? Uma variação de energia interna. Então, fisicamente, o que concordo? Eu estou aquecendo ali um corpo, né? Então, por exemplo, o fogão. Eu estou ali aquecendo uma comida, o que acontece? Eu estou agitando ali térmica, eu estou agitando ali as moléculas daquele meu alimento. Para fazer o quê? Eu vou aquecer a comida, né? Então, a comida ela fica quente, né? A panela, por sua vez, também é um metal, então ele aquece também. Então ali eu tô agitando as moléculas, né, do meu ácido, do meu metal. Então vai o que? Refletir em temperatura, vai ficar mais quente. Então eu tô adicionando energia, essa energia térmica, que ela vai se manifestar em forma de diferença de temperatura. Então, por exemplo, a minha panela, a minha comida, inicialmente podia estar congelada ou estar em temperatura ambiente, ela vai aquecer. Ela vai aquecer a uma determinada temperatura, né? Então, justamente essa perturbação que eu estou inserindo ali, seja na panela e no meu alimento, que é a energia térmica, né? Que é pelo fogo. Bom, então, pessoal, os princípios da termodinâmica vão estar fundamentados nessa variação de energia. Então, esses três autores aí, Ramalho, Ferrari e Soares, eles concluíram que a energia total de um sistema ele é composto de duas parcelas, a chamada energia externa, né? Então, aquilo que eu aplico externamente ao meu corpo e que meu próprio corpo tem ali, né? De potencial, que é a chamada energia interna. Bom, pessoal, isso aqui no início não vai fazer muito sentido agora, mas quando a gente for ver mesmo o ciclo termodinâmico também, até lá para calcular coeficiente de performance, né, de um sistema de refrigeração, vocês vão ver que vai fazer um pouco de sentido essa parte de energia interna também. Bom, então, pessoal, o que que é energia externa? É a relação do sistema com o meu meio exterior, né? Então, por exemplo, é a energia cinética, que é relacionada à velocidade. Então, por exemplo, um corpo parado, ele não tem energia cinética, que a velocidade é zero, mas no momento que ele desenvolve velocidade, ele tem energia cinética. E tem energia potencial, que pode ser por meio de gravidade, né? Então, uma diferença de altura, e também pela força elástica, que é a energia potencial elástica, né? E a energia interna, né, que vai relacionar com as condições intrínsecas, né, do próprio no meu corpo.
Então, para gases, né, vai ser aquela energia térmica que se associa ao movimento de agitação térmico das moléculas, né? A energia potencial, então, de configuração e as energias, então, cinéticas atômico-nucleares. Então, vai passar de aquela coisa macroscópica para microscópica. Então, a nível molecular, né? A nível ali de estrutura é, do meu material. Bom, então as moléculas de um material qualquer, pessoal, podem possuir energia, então, tanto potencial quanto cinética, né? E essa energia total é a soma, então, dessa energia cinética e potencial interno. Por isso que é energia interna. Então, é tudo envolvido dentro do corpo, né? Esses três autores também, pessoal, eles afirmam, né, que não se mede diretamente a energia interna. O que se pode medir é uma variação da energia interna. Então, você não consegue medir internamente o corpo, né? Então, qual a energia interna de um corpo? Não tem como. Você pode medir isso através de variação, que é o ΔU, no sistema durante um processo termodinâmico, ou seja, de um ciclo termodinâmico, né? Então, dentro de ciclos, né, de um sistema fechado, que ele é cíclico, né, então ele, como diz, percorre, dá várias voltas ali, eu consigo variar, eu consigo determinar essa variação de energia interna. Então, isso depois que eu vou mostrar para vocês vai fazer mais sentido, né? Então, pessoal, passada a energia interna, a gente passa para o trabalho, né, que é realizado na expansão de um gás ideal. Então, em um gás ideal, a gente tem um processo de trabalho, né? Então, o Dossá fala que é executado um trabalho mecânico, né, quando uma força que atua sobre um corpo movimenta por uma determinada distância. Então, o trabalho a gente sabe que é a relação de força em uma determinada distância, né? Então, qual que é o trabalho, por exemplo, movimentar uma peça, né, empurrar uma peça de uma distância, qual que é uma força ali, aplicando uma força, sei lá, de 500 newtons a uma distância de 20 metros. Qual que é o trabalho? É 500 vezes 20, que é a relação de força vezes a distância, né? Então, sempre que um material experimentar uma mudança de volume, então aplicado para um gás ideal, ele vai realizar um trabalho. Se esse volume aumenta, né, então quer dizer que o trabalho é realizado pelo material. Se ele diminui, então quer dizer que o meu trabalho é efetuado sobre o material. Então ele está recebendo trabalho, né? Então um ele fornece, o outro ele recebe então o trabalho. Então aqui eu tenho um exemplo, né, pessoal? Então tem um pistão aqui, né? Então um pistão perfeitamente ajustado sem atrito. E inicialmente eu tenho essa pressão, essa temperatura, né? Então, uma pressão de 10 kg/força por centímetro quadrado, a uma temperatura de 25 graus Celsius e um volume de 1 litro. Então, quando eu adiciono calor externamente a esse pistão, o que que acontece? Se eu aumentar calor, né? Se eu adicionar calor, o que que acontece? Aqui eu estou supondo que a minha pressão é a mesma, porém, eu vou ter uma temperatura maior e o meu volume vai aumentar, né? Se eu estou, então, aumentando o calor, então minhas moléculas vão estar mais agitadas. Então, em tese, meu volume aqui vai subir. E minha temperatura também. Então, eu vou ter uma temperatura agora de 50 graus Celsius, meu volume agora é de 2 litros. Então, essa é a mudança no volume. Ou seja, eu realizei trabalho aqui. Então, eu adicionei trabalho. Ó. Então, eu adicionei calor, meu pistão está exercendo trabalho. Então, ele vai movimentar para cima. Agora, se eu retirar calor aqui desse gás, né? Então, de uma certa forma, tirar o calor desse gás, ele vai manter a mesma pressão. Agora eu vou ter uma temperatura de 12 graus e meio, ou seja, a metade da posição da temperatura inicial. E agora o meu volume vai ser de meio litro, ou seja, se eu retirei calor, eu extraí calor, então agora ele está recebendo trabalho, como se eu estivesse apertando ali o meu pistão. Então eu estou te retirando calor. As minhas moléculas aqui, elas estão menos agitadas, então elas tendem a parar, elas vão ocupar um volume menor, né? Então isso é meramente aí de um gás ideal, né? Se eu adicionei temperatura, agita as moléculas, elas expandem. Retirei calor, elas tendem a ficar mais paradas, né? Então, pessoal, quando um gás ele é comprimido, uma quantidade de trabalho tem que ser efetuada sobre esse gás, de modo que a quantidade de energia ela é igual à quantidade de trabalho que vai ser cedida às moléculas do gás durante o processo de compressão. E essa temperatura aumenta em proporção à quantidade de trabalho efetuado. Na prática, né? Aí o exemplo é o compressor, né? O que que é o compressor de ar? Então ele pega o ar atmosférico à temperatura ambiente
e e uma pressão atmosférica, ele vai comprimir, né? Então, nesse momento que o compressor ele comprime o ar, o que que ele vai acontecer? Ele vai comprimir o ar, ele vai então fazer aumentar a temperatura desse ar. Então, o ar aqui que entra que ele passa pelo cabeçote aqui do compressor e chega aqui no reservatório, ele vai estar uma temperatura maior que a temperatura ambiente, né? Então, por isso que tem esse trocador de calor aqui, ó. De certa forma, esse ar não pode ficar muito quente, que ele vai expandir aqui, e, de certa forma, se ele ficar muito quente, o que que ele vai tender? Vai tender a explodir ali o meu reservatório. Então, eu preciso diminuir. E para fazer, então, no momento que o gás aqui ele é comprimido, ele gera calor. Então, eu preciso jogar esse calor para fora, para justamente ele não aumentar demais a sua temperatura à medida que ele é comprimido. Então, eu preciso, né? Então, por isso que tem essas aletas aqui, ó, muito parecido com a aleta de moto, para fazer a troca de calor, né? Então, essas aletas, né? Essas aletas é justamente para aumentar a superfície de contato e fazer troca de calor. Então, um trabalho, pessoal, isso realizado, né, por um deslocamento de um pistão com pressão constante, né? Então, a pressão ela é a mesma, ela é calculada por essa relação. Então, trabalho, né, que é a letra grega tal, é igual a pressão vezes a diferença de volume. Então, numa expansão, a variação de volume é positiva. Então, eu falo que o meu trabalho vai ser positivo. Agora, se for uma compressão, meu trabalho então realizado ele é negativo, né? Então, como o trabalho representa então uma transferência de energia, meu gás então se expandir, ele vai estar perdendo energia, embora esteja recebendo energia sob a forma de calor de uma fonte térmica. E numa compressão, a variação de volume então é negativa e o trabalho é negativo. Então, quando eu comprimo o gás, ele está recebendo energia do meio exterior, ou seja, como se estivesse comprimindo ou retirando o calor desse gás para ele fazer um trabalho aí negativo, né? Então, um exemplo aí, né? Então, eu tenho inicialmente o meu gás a pressão de 5 bar e um volume de meio metro cúbico. E a posição final, ele vai estar um volume, a mesma pressão, né, de 5 bar e um volume agora de 1,2 metro cúbico. Então, pessoal, eu preciso transformar o bar em Newton por metro cúbico, que é ou Newton por metro quadrado, tá errado aqui, pessoal. Então, vou multiplicar por 10 a 5, né? Então, é 5 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Vou manter o mesmo volume. Então, o trabalho é pressão, a pressão é constante, vezes a diferença de volume, que é V1, V2 menos V1. Então, fazendo aqui, ó, o meu trabalho vai ser de 3,5 vezes 10 a quinta joule, né? Então, esse é o meu trabalho realizado, né, em um gás ideal. Bom, pessoal, então a primeira lei aí, né? Então, a gente parte agora para a primeira lei da termodinâmica. Então, aí, num processo termodinâmico sofrido por um gás, vai ter dois tipos de trocas energéticas com o meio exterior, né? Então, agora eu tenho o calor trocado e o trabalho realizado, né? Então, o que que a primeira lei da termodinâmica diz? Ela é denominada de lei de conservação de energia, definindo que o calor efetivo transmitido é igual ao trabalho efetivo realizado para um sistema. Ou seja, entende que todo o calor que eu injeto em um sistema, ele é convertido em trabalho. A gente vai ver também que nem sempre é verdade, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um calor aqui, adiciono 20 joules de calor e só realizou 3 joules de trabalho, ou seja, os outros 17 joules ficou como forma de energia interna, que é a energia que ficou dentro do meu corpo. Então, nem tudo virou trabalho, né? Então, a variação de energia interna é justamente a diferença entre o calor, né, que eu injeto no meio, né, o calor trocado com o meio exterior, e o trabalho que de fato é realizado. Então, a variação de energia interna é essa diferença, ó. Então, é 20 menos 3 é 17 joules, né? Então, é a conservação de energia. Então, mesmo aquele trabalho que o calor que eu inseri não virou trabalho, então ele vai ser conservado sob a forma de energia interna. Então vamos dizer assim que esse calor ficou sob a forma de energia interna. Pode ser uma energia útil ou não, né? Pode ser uma energia desperdiçada ou não.
Bom, então, pessoal, desse ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, então a gente vai ter os chamados processos isocórico, isobárico, isotérmico e adiabático, né? No isocórico é aquele que vai ocorrer a volume constante, né? Ou seja, o trabalho realizado ele é nulo, né? Porque não tem variação de volume, né? Se o volume é igual a outro, um menos um zero. Então não vai ter trabalho. Então aqui a variação de volume zero, logo meu trabalho é zero, né? Então, sendo m a massa do gás e a variação de temperatura, meu calor trocado é aquela formulazinha, né? Que é a massa vezes o calor específico. Nesse caso aqui, a gente tem calor específico a volume constante. Então, agora, pessoal, a gente leva dois calores específicos em consideração, a volume constante e a pressão constante. Nesse caso aqui, é a volume constante, né? E ao receber, então, calor de forma isocórica, o calor recebido vai apenas aumentar a temperatura, porque não tem a realização de trabalho, ou seja, como não tem o menos tal aqui, então a variação da energia interna é exatamente igual ao calor que eu insiro, isso em um processo isocórico. Já o processo isobárico, né, pessoal? Então, ele é a pressão constante, né? Então, envolvendo um gás ideal, o calor agora vai ser a massa vezes agora o meu calor específico, a pressão constante vezes a diferença de temperatura entre os corpos, né? E nesse processo, o volume V ele é diretamente então proporcional à temperatura. Então, sendo assim, né, ao expandir de forma isobárica, né, isobaricamente, o meu volume e a temperatura, o volume e a temperatura aumenta. Então, consequentemente, aumenta a energia interna do meu gás. Então, por exemplo, ΔU é igual a Q menos T, né? E o meu Q aqui, o meu calor é sempre maior que o meu trabalho, né? E na transformação ou processo isotérmico é aquele que vai acontecer em temperatura constante. Então, como a temperatura não varia, a variação de energia interna do gás também é nula. Então, se meu ΔT é igual a zero, logo a variação de energia é igual a zero. E se minha variação de energia variação de energia interna, que é dado pela primeira lei, é igual a calor menos o trabalho, logo calor é igual a trabalho, né? Como é a temperatura constante, então tudo aquilo que eu forneço de calor vira trabalho, né? Então a, a variação da energia interna ele é nula, né? E quando o meu gás sofre uma transformação adiabática, ou seja, eu não tenho troca de calor com o meio exterior, né? Ou seja, o calor fica todo retido ali, não tem troca, né? E a variação de energia interna ela é igual em módulo e de sinal contrário ao trabalho, né? Então, seria então o menos tal, né? O menos do trabalho. Bom, então, pessoal, o gás ele não pode trocar calor com o ambiente, né? Então, supondo ali um sistema fechado, né? Mas havendo então variação de volume, ele pode trocar energia com o ambiente sob a forma de trabalho, ou seja, movimentando o meu êmbolo. Supondo aqui que está isolado, mas aqui ele vai se movimentar, ele vai movimentar o meu êmbolo, né? Então, numa expansão adiabática, o trabalho é realizado pelo gás, né? Ou seja, não tem troca de calor. Então, meu próprio gás aqui ele vai expandir. Então, o volume aumenta, né? Se ele vai aumentar, ele vai diminuir, então, né? Como está numa pressão menor, o que que acontece? Vai diminuir a agitação ali das moléculas. Então, minha temperatura vai diminuir e, em consequência, minha pressão também diminui, né? Então, esse movimento é justamente aquele movimento para chegar a um equilíbrio. Então, meu gás ele vai tender ao equilíbrio. Então, ele vai movimentar o êmbolo até um certo ponto e vai ficar ali. A não ser que eu ou aumente o calor para ele se expandir, ou eu faço alguma força aqui para comprimir esse gás de novo. E na compressão adiabática, né, o volume então diminui, né? Então aqui, pessoal, quando falar adiabático, ou seja, não tem calor, eu não insiro calor, não tem calor externo aí. Então tudo isso vai ocorrer aquele de forma meio que espontânea. Então nessa compressão o volume diminui e minha temperatura aumenta, né? Que eu estou aumentando a pressão, né? Então minha energia interna aumenta e a pressão, né, por consequência também aumenta, né? Então vou aumentar a temperatura, porque eu estou comprimindo ali, então as moléculas vão tender então a ficar mais agitadas. Então é o efeito oposto da expansão, né? Ok, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo aí?
Estou já finalizando aqui, pessoal. Tranquilo. Bom, bom, então, pessoal, vamos agora para a segunda lei da termodinâmica, né? Essa segunda lei, pessoal, ela tem um caráter estatístico, né? Então, estabelece que os sistemas ele evolui espontaneamente, que é a chamada lei da entropia, né? Mas que eu não vou falar de entropia porque não é muito o escopo aqui, né? Então, ele vai evoluir espontaneamente segundo um sentido preferencial, tendendo para um estado de equilíbrio, né? Ou seja, o que que acontece quando tenho dois corpos com temperaturas diferentes? Vamos supor que o meu corpo A aqui ele está uma temperatura maior do que o corpo B. Então, por equilíbrio, o que que tende? O calor que está em A tende a ir para B, né? Ou seja, o que está mais quente vai para o mais frio até tender o equilíbrio, que é o chamado equilíbrio térmico, quando eu tenho essa diferença de temperatura, né? Quando eu tenho um corpo com maior temperatura do que o outro. Então, o calor passa de um para o outro e tende a esse equilíbrio térmico. Porém, se eu tenho o caminho contrário não é válido, ou seja, aquele corpo que está mais frio, ele não vai mandar calor para o mais quente, não de forma espontânea, né? A não ser que seja um processo que seja, vamos dizer assim, um processo forçado, né? Onde eu estou forçando esse caminho, mas espontaneamente isso não acontece. Então, essa é a segunda lei da termodinâmica, né? Tende a um equilíbrio, mas não é um processo de reversibilidade, né? Então, ela se degrada, as transformações naturais, a energia se degrada em forma de energia térmica, que é a chamada entropia, né? Que é a desordem, vamos dizer assim, das moléculas, né? Então, pessoal, do ponto de vista aí de máquina térmica, né? Então, é impossível, pela própria lei da segunda lei da termodinâmica, construir uma máquina operando em ciclos, né? Cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Foi o que eu falei lá no início, lá, ó. Então, é impossível você conseguir uma máquina que tem uma fonte de calor e você pegar toda essa fonte de calor e convertê-la em trabalho. É impossível, não tem como. Sempre vai ter uma perda ali, né? Sempre vai ter uma parte desse calor que não vai se converter em trabalho. Então, isso é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Então, dessa segunda lei da termodinâmica, pessoal, tem um processo ideal que a gente vai ver que também de forma real, não tem, que é os chamados processos reversíveis. Então, chama que é aquele que pode ser revertido, né? Ou seja, se isso ocorrer, não causa mudança no sistema e nem na vizinhança. Então, é como se fosse esse caminho aqui, ó, essa reversibilidade. Então, o calor passa de A para B, se for reversível, o B também passa para A, né? Então, tem esse processo de reversibilidade. Então, não muda os estados, né? Então, para que exista essa possibilidade de reversibilidade, pessoal, essas condições têm que ser respeitadas. Mas a gente sabe que na prática não tem. É só para o que a gente chama de. Depois a gente vai ver que é o ciclo real do ciclo ideal. O ciclo ideal, quando se projeta, por exemplo, uma máquina, seja um motor a combustão, seja um sistema de refrigeração, a gente parte ali de um processo ideal, né? Para a gente atingir aquele processo ideal. Porém, a gente sabe que isso não ocorre na prática, né? Então, primeiro, não tem atrito envolvido no processo, então é impossível fazer algo que não tem atrito, depois eu falo isso para vocês. A transmissão de calor ocorre promovida por uma diferença de temperatura infinitesimal, ou seja, quase imperceptível, isso também não ocorre. E também não ocorre uma expansão não resistida, né? Ou seja, o processo de expansão, ele não ocorre de forma espontânea, eu preciso então ter uma resistência para gerar essa expansão. Então, não ocorre essa expansão de forma não, se não for de forma resistida. Bom, então, pessoal, a gente parte dessa irreversibilidade dos processos térmicos reais. Então, um atrito existente em qualquer tipo de movimento ou fluxo, e o fluxo de calor promovido por uma diferença de temperatura vai tornar esse processo irreversível. E todos os processos reais, eles apresentam um certo grau de irreversibilidade, né? Então, é impossível, né? Então, por exemplo, num ciclo de refrigeração, o fluido refrigerante está passando sobre um duto. Esse duto ali, pessoal, tem atrito, né? Então, esse atrito gera uma perda de carga, gera uma perda de pressão, então já torna o processo irreversível por si só. Outra coisa é o compressor, né? O meu compressor ele pode trabalhar em dois sentidos, mas
Opa, pessoal, caiu aqui a internet, mas voltamos aí. Bom, então, pessoal, só finalizando aí, né? Então, em um ciclo de refrigeração, a gente tem mudança nessas variáveis do estado do fluido refrigerante ao longo do processo. Então, ora ele vai estar como vapor, ora ele vai estar como líquido, né? Então, ele vai ter essas mudanças de variáveis de estado ao longo do ciclo, né? Então, né, como próprio a segunda lei da termodinâmica, é impossível construir uma máquina com total eficiência. Então, eu falei, o compressor ele tem uma eficiência também elétrica e também mecânica, e também não é 100%, e além da questão do atrito. Por isso que é impossível você construir qualquer máquina térmica com 100% de eficiência. É fisicamente, né, impossível disso acontecer, né? A gente pode melhorar muito, né, dependendo dos processos aí, alguns artifícios físicos, melhorar a eficiência, mas nunca chegar próximo 100%, praticamente impossível. Ok, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, questionamentos? Por enquanto, não. Tá Tranquilo, tranquilo. pessoal? Então vou finalizando aqui por hoje, pessoal. Aí depois, na próxima aula, eu vou falar então sobre o restante do ciclo termodinâmico, e aí já ajuda vocês também a responderem a atividade. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Valeu. Vou Valeu, desejar a obrigado. Boa vocês noite. então uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.